Olá, meu nome é Vanessa Ribeiro Conrado, eu sou aluna do terceiro período de Medicina da Universidade Tiradentes de Alagoas e hoje eu vim falar um pouco acerca do tema hábitos alimentares e o desenvolvimento de candidíase. A candidíase vulvovaginal, ela é causada pelo crescimento excessivo do fungo Candida albicans. Ela vai ser caracterizada por uma sensação de ardência, dor nas relações sexuais e uma coceira intensa na região genital. E o que seria a Candida albicans? A Candida albicans é um fungo que está presente naturalmente no organismo sem causar nenhum tipo de infecção ou de sintoma. Normalmente, a Candida albicans ela pode ser encontrada em várias partes do corpo, sendo mais frequente na mucosa vaginal de mulheres, na cavidade oral e nos tratos gastrointestinal e urinário. Apesar de já estar presente nos seres humanos, a Candida ela é um patógeno fúngico humano mais comum e ele pode causar doenças que variam tanto de infecções locais, que acontece comumente nas mucosas, como também infecções sistêmicas. Para que essa proliferação ela seja descontrolada e acabe causando a candidíase, ela vai ter alguns fatores que vão estar associados. Dentre eles, as alterações no pH e nos níveis de oxigênio da pele da mucosa, o uso de terapia de imunossupressores, que vai fazer com que o nosso sistema imune ele seja deprimido, isso faça com que o fungo ele se prolifere ainda mais. E distúrbios na própria microbiota, que é um fator que está relacionado diretamente com a alimentação. Então, quando a gente se alimenta mal, isso pode fazer com que ocorra toda uma desregulação na nossa microbiota, o que cause mais ainda a proliferação desse fungo. E para que essa propagação da doença ela aconteça, isso vai depender da capacidade do patógeno de resistir à terapia antifúngica e de se prosperar no hospedeiro humano. A partir de agora, a gente entra num ponto muito importante, que é a microbiota intestinal. Sabe-se que essa microbiota intestinal, ela desempenha um papel importantíssimo na saúde dos seres humanos, uma vez que esse epitélio intestinal, as células desse epitélio, elas vão auxiliar, vão agir de forma direta no sistema imunológico. Isso porque ela vai ter uma forte exposição, esse trato ele vai estar muito exposto a diversos antígenos. Ele vai estar sempre exposto a diversos patógenos. Isso é bom no sentido de que ele vai auxiliar no fortalecimento do sistema imune inato e vai ajudar a desenvolver o sistema imune adaptativo. Então, esse sistema ele vai estar diretamente relacionado aos hábitos alimentares do indivíduo. Então, a alimentação ela tem uma grande importância nos quadros de candidíase. E aí, quando eu citei anteriormente os fatores que ajudam a fazer com que os fungos eles se proliferem de forma exacerbada, eu falei do pH e da alteração na microbiota. Então, quando a mulher ela se alimenta de forma com muitos alimentos industrializados, com uma grande composição de açúcar, isso vai fazer com que tenha uma alteração naquela microbiota e uma alteração no pH, o que vai ajudar na proliferação desses fungos. E aí, então, quando essa microbiota intestinal está saudável, é lá que os micro-organismos intestinais eles vão se colonizar de forma simbiótica, lá no trato gastrointestinal. E aí, essa interação boa, quando está regulada, ela vai gerar um tipo de proteção contra os patógenos fúngicos. E é assim que o nosso corpo ele consegue se proteger da Candida albicans e não deixar que ela vire uma patologia. Então, diante disso, o objetivo do nosso trabalho foi analisar se os hábitos alimentares ele contribuem para o desenvolvimento da candidíase. Já o método utilizado para fazer essa revisão de literatura é que foram examinados artigos científicos encontrados tanto no idioma de espanhol, inglês e português. Os artigos são bem recentes, são pelo menos dos últimos 10 anos, de 2011 a 2021, e as bases de dados usadas foram o PubMed, a BVS e o Google Acadêmico. Os descritores usados para guiar a pesquisa foram retirados do DEX e foram Candida albicans, comportamento alimentar, microbiota e saúde da mulher. Esses descritores eles foram associados ao uso do operador booleano AND para direcionar a nossa pesquisa. Mediante ao material revisado, foi possível perceber que o comportamento alimentar ele atua de forma direta
ele caminha junto com a saúde da microbiota intestinal. Então, se o indivíduo, se a mulher, ela ingere uma alimentação saudável, ela come frutas, vegetais, ela prioriza esse tipo de alimento na sua dieta, então a sua microbiota intestinal ela vai estar saudável. E aí essa interação ela vai ser feita principalmente associada ao trato gastrointestinal, que, como eu falei antes, ele vai agir na maturação do sistema imune e na programação do sistema imune adaptativo, já que ele está sempre exposto a diversos patógenos. E aí, se essa microbiota está saudável, ela vai conseguir responder melhor, ela vai conseguir auxiliar o sistema imune. Além disso, ficou bem claro que os maus hábitos alimentares, eles vão colaborar diretamente na proliferação dos patógenos fúngicos, que é o que como acontece na Candida albicans, que nas mulheres que foram expostas nessa revisão. E aí, quando tem essa desregulação, quando essa alimentação está ruim, isso faz com que os fungos eles se proliferem de uma forma exacerbada, de uma forma não saudável. E aí, para que o nosso corpo, para que o corpo de todos os seres humanos ele funcione de forma regular, é preciso que a alimentação ela seja feita adequada, seja balanceada. Isso a gente pode perceber que está muito prejudicado devido à quantidade de alimentos processados e industrializados que são oferecidos, que estão mais fáceis nessa contemporaneidade. Então, é preciso que o indivíduo ele tenha uma alimentação regular e contenha os nutrientes necessários para ajudar na defesa do organismo. E assim, finalmente, a gente pode concluir que os maus hábitos alimentares, eles contribuem sim para o desenvolvimento da candidíase. E aí, para que o sistema imune ele possa atuar melhor contra a colonização dos patógenos, é necessário que o indivíduo ele tenha uma alimentação balanceada e voltada para o auxílio da defesa natural do organismo. E ele precisa focar no consumo de alimentos in natura e na redução da ingestão de produtos industrializados. E aí, se ele fizer essa alimentação saudável, ele vai estar ajudando ao seu corpo que ele se previna de infecções, como a candidíase. E aí vai melhorar a qualidade dessa microbiota, vai manter o pH, no caso das mulheres, da vagina equilibrado e assim evita a proliferação excessiva dos fungos, como a Candida albicans.